Ok. Semana passada a gente falou sobre a questão de fazer sentido, de ruminar as palavras que a gente estava tratando, né? Que é saúde, felicidade e liberdade. Conseguiram ruminar? O que que vocês me dizem aí? Semana passada vocês ouviram, gostaram e pronto, e ninguém voltou nem a pensar no assunto? Voltaram a pensar no assunto? Como é que foi a semana aí? Diga, Valdir, pode falar. A Glaucia está tímida ali também. Ah, eu fiquei a semana toda, né? Eu já venho há muito tempo falando dessas três palavras aí. Para mim não foi novidade, né? Mas eu achei interessante acoplar elas ao negócio, né? Que eu não tinha feito ainda, né? Então, por isso que eu achei bacana essa ideia, né? De saúde, felicidade e liberdade. Eu tenho falado com o pessoal que eu abordo sobre esses nossos três pilares, né? Que a gente adotou aqui, o pessoal está gostando, assim, sabe? Até agora ninguém retrucou, não, sabe? O pessoal adora esse tipo de coisa, né? Eu acho importante, o mais difícil é pôr em prática isso, Sim. que não é tão simples assim. Falar é fácil, né? Mas colocar em prática não é tão simples assim. Quantas vezes a gente diz que prioriza a saúde, que nem eu. Vou tirar o meu exemplo, né? Não, eu priorizo a saúde. Saúde é importante para mim. Aí tu olha a pessoa, olha a semana, o dia, fez algum exercício? Ah, não. Ah, e na semana? Também não. E no mês? Também não. E no ano? Que prioridade de saúde doida é essa? Não faz exercício nem por ano, não consegue se valorizar o suficiente para ir fazer o exercício anual, né? Então, às vezes a gente, como é que eu posso dizer? A gente, às vezes a gente não entende, a gente não percebe, a gente não se dá conta, e às vezes a gente se dá conta, mas a gente não consegue colocar em prática, né? Então, é sempre aquela história que eu gosto bastante da, do motorista, né? Primeira coisa, quando você, né, quer dirigir, quando você tem o desejo de dirigir, a primeira coisa é que você é um incompetente inconsciente. Você não sabe dirigir e você nem sabe que você não sabe. É um incompetente inconsciente. Além de não saber dirigir, ainda é totalmente inconsciente sobre o negócio. Aí você começa a pegar umas aulas. Aí você pegou umas aulas, você se torna um incompetente consciente. Você sabe que você é incompetente, você sabe o que tem que fazer, mas você não consegue, né? Aí você vai dirigindo, vai melhorando, você se torna um competente consciente. Você sabe exatamente a hora de passar a marcha, você pensa, agora eu tenho que passar a marcha, agora eu tenho que virar para o lado de cá, agora eu tenho que... Você tem que pensar, você raciocina sobre isso. Você é um competente consciente. E aí, depois de alguns anos dirigindo, você é um competente inconsciente. Por quê? Porque ficou tão automático que o carro acaba sendo uma extensão do teu corpo. Se te perguntar como é que faz para passar a marcha, tu tem que pensar como é que tu fez, porque tu não lembra como é que faz. A maioria das pessoas não consegue ensinar o outro a dirigir de tão competente e inconsciente que é. Porque não precisa, é a extensão do corpo. Se eu perguntar, por exemplo, para a Gláucia, Gláucia, como é que se pilota a moto, Gláucia? Glaucinha, Aí, oi. como é que pilota a moto? Bem, primeiro tem que subir em cima dela e dar partida. E E aí? soltar a primeira marcha. Aí vai. Lá, soltar a primeira marcha. Ela não falou engatar, ela não disse onde fica. Então, para mim, que não sei, né, se eu não soubesse, essas instruções dela não eram suficientes. Ela pegou só o basiquinho ali, por quê? Porque ela é competente e consciente. Ela pega a moto e voa. Glaucinha não está voando ultimamente, está voando só com as borboletas, mas a Glaucia é muito boa com a moto, né? Não é tão boa com o carro, mas é muito boa com a moto, né, Glaucinha?
É, é isso mesmo. E ontem eu ainda andei outra vez com a minha ex-moto, né? Aí eu vi que estava ficando melhor. Aí eu tive uma proposta, então, olha, já tem uma meta aí, hein? Comprar minha moto de volta. Porque Que eu pensei que não fosse. legal! Que legal, Gal, que legal. É, ela quer vender. Eu falei, ó, vamos ver aí, um semestre aí para adquirir outra vez, Que legal, que legal. É né? uma Eu amo coisa. andar de moto. Eu E sei. vai realmente no automático, como você está falando, né? Porque já está aqui. E eu tinha uma paixão tão grande antes por andar de moto, que desde os 7 anos eu subia no braço da poltrona, fazendo de conta que estava andando de moto. Então, o primeiro veículo que eu comprei quando eu fiquei empregada, em 3 meses, foi uma moto usada, né? Então, vem aí o sonho, né? Concretizando. Aí, com 2 aulas, eu já tirei minha carta, sem nunca ter pego em uma moto, né? Aham. Então, às vezes acontece coisas assim que você vê, você tem que estar com paixão mesmo para poder fazer as coisas com mais gosto, né? Fazer o que gosta. Na realidade, quando você gosta muito do que você está fazendo, você faz com mais velocidade. Você gosta, então vai mais rápido. Então, assim, é, aí volta a minha pergunta. E com relação à saúde, você sempre achou importante? Eu lembro que eu te conheço há muito tempo, né? Você sempre achou importante, mas também não estava se cuidando direito, concorda comigo? Mas olha, eu vou te falar uma coisa. A única coisa que pega assim o meu calcanhar de Aquiles é que eu não gosto de academia e tinha que fazer musculação, atividade. Eu gostava de andar de bicicleta, e veio a pandemia, por isso que surgiu tanto problema de saúde. E a outra coisa era a suplementação, que eu não tinha consciência realmente da importância de uma suplementação. E hoje eu tenho essa consciência. E eu tenho conversado com algumas pessoas e vejo que um monte está ainda como eu estava, né? A Sem pessoa, essa a pessoa em diz que relação à valoriza a saúde, né? saúde, né? A pessoa diz que valoriza a saúde, mas não suplementa, né? Mas não se cuida. É bem assim, né? Olha, Gelona, eu tenho conversado com muitas pessoas, o que eu tenho observado é que a ausência um pouquinho do auto-amor, porque as pessoas se preocupam tanto com o outro, mas não se olha nem um minuto no dia A do, gente do vai que está falar, faltando, a gente já né? vai falar Até um a pouquinho disso. comida, às vezes a gente passa a hora de comer, aí depois não tem fome, porque está tão ocupado, tão saturado do tempo do dia, que não vê assim aos poucos se deteriorando. Para falar a verdade, eu estava observando isso. E hoje eu tenho um pouquinho de tempo para poder observar isso, a gente se olhar mais e ver o que está faltando para ter uma qualidade de vida melhor. Sim, sim. E esse é um ponto muito importante, a gente perceber como eu estou me cuidando. Se eu acho saúde importante, como é que eu estou me cuidando? É uma coisa que fez bastante diferença assim para mim, né? De tudo que a gente tem feito aí da Atlântica Natural e tal, uma coisa que tem feito bastante diferença na minha vida é a questão do colágeno. Porque eu estava muito crocante, gente. Vocês não têm noção, eu estava muito crocante. Eu levantava, fazia croque, croque, treque, treque, treque. Não, eu teve um dia que eu levantei, eu acordei com torcicolo. Como é que tu fica com torcicolo dormindo? Conta pra mim, que conversa é essa, torcicolo dormindo? Torcicolo acordado, beleza, tu fez algum movimento e se deu um mau jeito. E com o torcicolo dormindo? É muita falta de cuidado pessoal, físico, né? Com o nosso físico. Esquecer, a gente pinta a casa, vai vir o final de ano, a gente vai pintar a casa, troca a cortina, faz não sei o quê, porque a casa é isso, porque a casa é aquilo. E a gente, né? E a gente, como é que a gente está fazendo esse autocuidado, né? Hoje eu tenho várias suplementações. Eu tenho uma coisa para contar para vocês. O Eliseu tá com. Vocês sabem, né? Que o Eliseu tá com
uma dor no plexo radial, né? Que é essa musculatura que vem da terceira vertebral, da terceira cervical, até o ombro, pega até a pontinha do cotovelo e desce pela coluna toda a parte do omoplata. Esse músculo, ele é um músculo, ele tem tipo um tendão, dizia minha avó garrão, eu não sei o nome técnico das coisas, mas ele tem uma musculatura, não é musculatura, gente, é aquele nervo, sabe? Ele tem um nervo e aquele nervo deles tá infeccionado. E a gente já fez um monte de coisa e até agora a dor não passa, tal, não sei o que, não sei o que. E estamos lá com os exames para fazer, para tentar outro médico, não sei o que, não sei o que. A Gláucia falou, e aí lá vai nós para a Glaucinha de novo. A Gláucia falou, faz um protocolozinho dele com argila verde. Beleza, fui lá, lavei com sabonete de ozônio, fiz uma boa limpeza, fiz uma limpeza de pele com água micelar e tal, né? Peguei água micelar com ozônio, tudo com ozônio. Peguei o sabonete, peguei água micelar, lavei, limpei, fiz ali uma limpeza, taquei a máscara, que isso é uma máscara para pele, tá? Isso aqui, ó, uma máscara facial, foi criada para o rosto, mas eu apliquei, como a Gláucia falou, e dei 30 minutos. Ele dormiu a noite bem e não voltou a sentir dor. Que legal. Supimpa, vou fazer agora à noite de novo, né? Fazer uns dias, pelo menos uma semana. Mas ele já sentiu um alívio bem, bem significativo. Com a máscara facial que devia ser para ruga. E serve para dor, porque puxa. Eu falei que puxava, imagina ozonizada. Ele falou, ela puxa, ele sentiu ela puxar, como se ela estivesse puxando a infecção, assim. Ele disse que sentiu Então, a bastante. argila por si só já puxa. Ela ozonizada é 70% mais potente. Não, Isso é muito... ele sentiu bastante diferença, viu? E aí a gente vai fazer de novo. Então, assim, a gente tem produtos para cuidar da nossa saúde. Mas o produto, o Eliseu, por exemplo, é uma pessoa que compra um produto e joga lá. Não toma. Produto comprado não faz efeito para a saúde. Só para lembrar, tá? Só comprar não funciona. Tem que comprar e tem que tomar. Tem Então, muitas argilas no mercado que não puxam, né? A maioria delas não puxa. A gente já fez uma experiência de 10 argilas e só uma puxou. Quando ela não puxa, não tem utilidade nenhuma, entendeu? Então, é bom Não sabia. você fazer esse teste, né? A gente pegou todas as cores e testou, e só uma lá, que era bem mais cara, que era verde, por toda diferença, ela puxou. A maioria não puxou, eu não sei. É que eles falam uma coisa e vendem outra, né? Então, Agora, eu não sabia. essa aqui eu pus no rosto também. Ela puxa pra caramba. Para você ter uma ideia, Não, claro, eles fabricaram em função disso, né? Só que eu não sabia que colocando ozônio dentro puxaria mais, né? Essa ideia eu estou aprendendo agora, eu não sabia disso. Mas a gente lá atrás fez esse teste, então é muito difícil. Assim é com os óleos essenciais também, eles não são puros. Na época a gente estava procurando o amelaleu e não achava puro em lugar nenhum, e o amelaleu puro ele mata o Covid. A gente estava atrás daquilo, foi muito difícil até que a gente achou, só que era muito caro. Né? Então, o problema no Brasil é tu encontrar os produtos puros. É muito difícil tu encontrar produto puro. Quando ele é puro, ele é bom, ele é muito bom. Agora, quando ele é misturado, é meia boca, é perder dinheiro. Né? Aí é realmente comprar e não usar, porque é melhor não usar. Se a ilude, né? maioria da melaleuca, ela, aqui no Brasil, tem vários, né? Mas a melhor é a australiana, é a importada, que é muito cara, muito Sim. cara.
A outra coisa que eu usava para puxar é misturar a argila verde ou as outras com espirulina em pó. Misturar as duas, fazer aquela Então, rapinha, ajuda a puxar. esse aqui, ele é a argila verde com espirulina, tá? E ozônio. Ela puxa pra caramba, muito, É, muito boa. Muito boa. Eu usei no rosto, né? Limpeza de poro, sei lá. Eu passei nele, passei no rosto também. Achei bem legal. A pele ficou bem, os poros ficaram bem fechadinhos, eu achei bem legal. É que eu não tenho noção nenhuma de estética, né? Eu não sou uma pessoa esteta. Eu não tenho aquela preocupação estética, então eu não. Talvez alguém que tivesse preocupações estéticas tivesse visto alguma coisa. Eu não vi nada. Mas eu não vi nada porque eu também não procurei, eu também não sei o que procurar. Então, a única coisa que eu percebi é que os poros ficaram mais fechados. E eu senti como se puxasse, né, como se estivesse puxando alguma coisa, sei lá o quê. Né? Também não sei o quê. Mas, enfim, a gente está gostando muito. Então, se a pessoa tiver com dor e quiser testar, ó, foi bem legal, viu? Porque, olha, no braço do Eliseu, o power sozinho não resolve, tá? Não resolve. O plexo radial, ele dá uma aliviada bem pequena, ele volta a ter muita dor, ele tem muita dificuldade para dormir, e a gente está aí numa briga danada com esse negócio dessa infecção nesse tal de plexo radial. Mas a argila foi bem legal. Né? Voltando aqui à nossa questão, Deia, Edson e Eliane, que estão bem quietinhos, com relação a saudável, como é que vocês estão se cuidando? A Conceição também não falou nada, né? Cuidado. A Eliane eu sei que se cuida. A Eliane se cuida até demais, está meio passando o limite ali na água com limão. Diga, Deia. Oi, boa tarde. Não, eu tive uma experiência boa agora com aquele Focus, a vitamina. Como eu estou estudando de manhã, saí da noite, né, do trabalho, e estava me dando um sono na aula. Inclusive, já me chamaram a atenção lá, né, diretor, se eu não queria passar para tarde e tal. Aí eu tinha comprado esse Focus, só que eu não tinha usado, eu deixei ele ali, né, para vender e tal. Aí eu experimentei, olha, eu usei sexta e hoje eu tomei ali 2 cápsulas antes de sair, né, de manhã, e passei bem legal, não me deu sono, sabe? Achei ele bem interessante mesmo. Legal. Fiquei bem focada, assim, não me deu aquele soninho começa a dar, assim, sabe? Quando a gente não dorme. Mas eu gostei. Estou usando os outros suplementos também. Com a Fibra Complex e mais aquele ali que é pro cabelo, sabe? Tem a biotina, o Built. Estou suplementando o que eu posso. Fora os Você olhos, né? realmente precisa suplementar. Você trabalha na madrugada, tem que suplementar. Quem trabalha na madrugada, cada noite não dormida é um ano de vida que tu vai aí dando uma cortada. Até para a imunidade, né, da gente que acaba baixando, né? Sim. Mas eu gostei, eu vou suplementar outros também, sabe? Eu comprei o Minha resveratrol, parte. ainda não tomei, mas suplementação, principalmente para ti, acho que tu tem que tomar aí um complexo de AZ, além dessas que você está tomando. É legal você pegar um complexo de AZ, pegar um colágeno, mas uma suplementação legal, pô. Sim, sim. Não, vou suplementar mais também. E o Guaraná também, o Guaraná em pó, aquele que eu estou tomando. Olha, mas o café é muito bom, viu? O café tá me dando mais foco, que eu sou muito dispersa. O café é maravilhoso. Nada com café. O problema meu é que eu não tomo café. Esse que é o problema. Eu adorei Então, o café, viu, Déia? café. Eu gostei bastante do café, gostei bastante. Não faz nenhuma diferença para mim. Posso tomar. O problema é que eu estou tomando demais. Eu tomo geralmente uma xícara de café, mas ele é tão gostoso que eu estou tomando 4.
Não faz nada de diferença em acelerar, para mim não faz nada, tá, gente? A única coisa é que ele dá uma sensação de saciedade. Parece que eu tenho menos fome, menos vontade de beliscar. Para mim, ele é fantástico. Adorei o café. Adorei. O Bom, café eu também adorei o café, né? Só que eu já não posso. De manhã eu até tomo, assim, porque eu tomo outros chás, o Slim, chá verde. Então, assim, eu tenho um probleminha de se eu tomar muito à tarde, eu gosto de chimarrão também, aí eu acabo exagerando na cafeína, que é chá, é café, é chimarrão. Aí eu tenho dificuldade para dormir, né? Durmo pouco, assim, me afeta essa parte. Então, eu agora eu tô quis tomando ver. ele de manhã, né? Hoje de manhã eu tomei uma xícara, é ótimo, sei lá, me sinto muito bem, assim, né? Mas à tarde É, já não. Aí eu tomo chá Slim à tarde, quando ele, vou tomar chás. ele dá uma sensação de, sei lá, mais alegria, não é? Ou fui só eu? É. Sei lá, se sente bem, assim, sabe? Parece, não vou dizer energia, mas algo assim que te deixa mais acordadão, assim, né? Eu me sinto muito. Animada. Eu me É, senti mais animada. então, Então, talvez é eu isso, já né? sou animada, fiquei mais ainda. Para mim, o café, é, não importa se eu estou tomando cedo, aí eu tomei ontem, eram 9 horas da noite, para ver se ia mexer no sono, né? Teste mesmo. 10h30 eu estava na cama. Então, para o sono, para mim, não foi nada. Que legal, que bom. Comigo já não é assim. Mas foi só para testar mesmo. Eu tomei para testar, estou testando. Mas eu já sei. Mas ó, o Eliseu não pode tomar de noite e a minha mãe também não. Só eu que não fez nada. E quanto Então, à suplementação, eu tomo muito, eu sou exagerada, eu sou natureba há muito, muito tempo já, né? Agora peguei mais os da Atlântica Natural, hoje chegou o meu resveratrol. Aí eu consigo dizer essa palavra, resveratrol, né? resveratrol. Isso. Aí chegou, já abri a caixa, abri o pote, já tomei um, né? Comprei mesmo para usar, né? Então, eu tomo muitos, né? Aparece um novo, já tô pegando. Eu perdi a conta, então tem dias, hoje eu vou tomar esses, hoje eu vou tomar aqueles, senão eu acho que eu tomo 50 cápsulas por dia, de tanto que eu tenho aqui, né? Eu também faço isso. Tem um monte aberto e aí eu vou escolhendo mais ou menos o que eu vou tomando, porque eu estou tomando um monte de coisa também. E o resveratrol eu achei interessante por causa da questão ele aumenta a elasticidade das artérias, né? Então evita Também, é. AVC, infarto, né? O que acontece? Um infarto ou um AVC, o AVC em si ele é quando a veia ela não aguenta o fluxo sanguíneo se Calcifica, rompe. né? Quando a veia calcifica, eu acho, né? Não, o infarto é calcificação, é quando ele endurece. E Hum. o AVC é quando ele estoura, ele faz uma fissura e rasga e faz um coágulo. Ah, É por isso que a galera costuma dizer derrame, porque o sangue espalha, estoura um furinho e espalha. Aí a galera chama de derrame por causa disso, que o sangue vaza, em vez dele continuar passando, a veia fica bem fininha naquele lugar e ela vaza. E aí o sangue vai aham. para o lugar errado. E o infarto, a veia endurece, calcifica, endurece, e aí infarta, né? E para de passar ali na medida que deveria, força o coração, e você infarta. Então, aumentar a elasticidade das nossas artérias, das nossas veias, é algo que todo mundo devia se preocupar, né? Por que o colesterol é tão ruim? Ele entope a artéria e aí quando o sangue vai tentar passar, não passa, né? Então, essas coisas que prejudicam toda a parede interna das artérias, elas trazem essas consequências. E o resveratrol é justamente para isso. É para eliminar esse risco, é para limpar as artérias por dentro, é para limpar as nossas veias, para facilitar o sistema circulatório. Então, pessoas que têm preocupação em não ter um futuro AVC, um futuro infarto, devem sim suplementar com resveratrol. Uma benção aí que veio para a gente. Né, Eu até. Glaucinho? Ele junto com colágeno, porque a gente não se liga muito nisso, não, né? Mas o colágeno é muito importante para o pericárdio e para cada artéria e veia, porque por isso que a gente vai ressecando as paredes, falta de colágeno.
e nossa alimentação não está muito rica, né, em colágeno. Haja pé de galinha para a gente comer, né? Então, só no inverno, né? Sopa de pé de galinha, que é. Eu até fiz uma época, né? Mas aí tu perde a motivação, precisa comprar muito pé de galinha. Ah, não, não vou mais fazer sopa de pé de galinha. É Comprar melhor os tomar colágenos. E olha que esse colágeno aí da Atlântica é maravilhoso, porque o médico me passou um que com desconto saía mais caro do que o da Atlântica Natural com a mesma formulação, praticamente. Então, o consumo inteligente é a melhor coisa que existiu para mim. A questão da gente se preocupar com o saudável, suplementando, ele é muito importante. Até porque você vai falar de saúde para o outro, mas você não está se cuidando. Como isso? Como é que eu falo para o outro se cuidar e eu mesmo não me cuido? Como é que que verdade eu consigo passar? Muitas vezes eu não consigo fechar por falta de passar essa verdade. Eu estou falando para o outro se cuidar, mas eu não estou me cuidando. Então a gente precisa entender que é uma via de mão dupla. Eu só vou passar a verdade para o outro quando eu me importo comigo, né? O colágeno eu não largo mais, o colágeno da Atlântica, porque eu parei de ser crocante, né? Eu não faço mais creque, creque, creque. Eu não tenho mais joelho rangendo, o cotovelo parecia uma porta enferrujada, gente. Fazia. Não. Aí não dá, não tem nem 50, já tá com ré, com 60 tá como? Eu procuro ser assim, o produto do produto, né? Então, daí às vezes, né, principalmente o óleo ali, o hialurônico, né? Daí quando eu falo, daí as pessoas perguntam a idade, nossa, é verdade, tua pele tá bem boa para que eu fiz 60 agora, né? Eu não tenho vergonha de dizer, porque eu me orgulho que eu consegui fazer 60, né? E das, nossa, tua pele tá bem boa para 60, parece que tu tem uns 40 e poucos, né? Pois é, eu uso o óleo hialurônico, né? Daí uma, eu queria muito comprar, mas espera pro final do ano. A semana passada ela perguntou isso, ainda tô enrolada aqui, tá difícil, né? Disse, menina, tua pele tá esperando, né? Me avisa assim que tu puder. E dá de presente de Natal, então. E ela só tem É, 40 e poucos, e tem umas coisas bem fundas aqui, né? Porque parece assim, pouco de dinheiro para gastar com estética, né? Com cuidados, né? na realidade não é pouco dinheiro, é falta da mentalidade adequada. Porque se eu quero Eu me penso cuidar, assim, né? Mas é o que ela disse, né? se eu tenho intenção de me cuidar, pô, eu faço o cadastro, trabalho com isso e pego o meu produto de graça. Foi o que eu entendi, ou foi o que eu intentei quando eu vim para a Atlântica Natural. Falei, não, dá para sair o da minha mãe de graça, vai sair o da minha mãe de graça. Agora não sai só o da minha mãe de graça, né? Saiu da minha mãe de graça, saiu o meu, saiu do Eliseu, saiu dos filhos e ainda ganho dinheiro. Então Quero chegar lá, ó. Meus de já ficou bem legal, entendeu? Então, mas a princípio a ideia era ser mais saudável. Opa, ficou legal, esses produtos são bons, realmente dão mais saúde. Como é que eu faço para eles saírem de graça? Eu fui atrás do saírem de graça. Opa, isso aqui é legal. Como é que dá para melhorar? E aí a gente vai um passo atrás do outro. Bom, a gente falou bastante sobre a questão de ser saudável, né? E o Edson não fez nenhum comentário, estou sentindo falta do seu comentário, Edson. Não sei se você está num lugar onde você pode falar, se não pode. Eu Boa queria. tarde, Boa a tarde, querido. todos. Tudo bem? Então, eu faço suplementação, mas assim, se tem algum retorno, vamos dizer assim, eu não estou percebendo. Se por acaso, talvez, não sei, talvez lá mais para frente tenha essa noção desse resultado. Mas a suplementação que eu tenho feito é com AZ, o AZ Complex, o óleo o ômega 3, tenho lá a espirulina, tenho a vitamina D também, que estou consumindo, e os óleos, né? E os óleos. A única coisa assim, que eu percebi foi com o Power, assim, que eu realmente notei em mim, foi um dia que eu estava uma coriza muito forte. E aí eu simplesmente passei no dedo, umas 2 gotinhas, e fiquei inalando diretamente do dedo, esfregando, né, o dedo, para fazer evaporação, né, dele.
E aí, assim, limpou bem as vias e isso, não tenho notado, assim, muito, não. Você não é uma pessoa que fica muito doente também, né? Eu tenho uma visão de que a pessoa, quando tem a descendência oriental, ela se alimenta melhor do que a gente. Não sei se isso é um fato, mas é um paradigma meu, talvez. Em termos de doença, a única coisa que eu tenho é uma infecção na garganta, que era recorrente, todo ano tinha na época de inverno. Mas de uns 4 anos para cá, como comecei a suplementar com outras coisas e agora eu troquei pela Atlântica, eu noto que eu não tenho mais esse problema de faringite. É a única coisa assim que é percebível, né? Mas de Aham. resto, é aquilo que eu falei, assim, eu estou suplementando, eu estou me cuidando, mas assim, é uma coisa que eu não sei do resultado, entre aspas, vamos dizer assim, né? Porque não é uma coisa que aconteceu e eu estou consertando, né? Aham. O Eu que não é tô, eu não, melhor, né? eu não tô corrigindo alguma coisa. Não, eu tô me antecipando a alguma coisa. Isso é Agora, o legal. que, que, o que é, eu não sei. Isso é legal. Às vezes a pessoa não dá valor, porque como ela não sente nada, ela acaba não valorizando. Mas é muito mais importante você suplementar sem estar sentindo nada do que depois, quando já aconteceu, né? Depois que o leite está Sim, derramado, quer juntar. Depois de um é que é cor- AVC, quer voltar ao normal. Depois de um infarto, quer ter a parte cardiovascular normal de novo. Essa é a normal. parte mais difícil, né? Sim. Basicamente Beleza. é isso. Dona Vani, como é que tá esse cuidado aí? Olá, boa tarde. Ai, tá maravilhoso, né? Cada vez pegando mais força, né, para lutar por essa causa, né? Porque a suplementação é maravilhosa. Igual a Atlântica Natural ainda não vi. Estou sentindo muita diferença. Inclusive, essa semana eu tive até uma experiência nova, né? Porque eu ouço muito falar sobre os olhinhos e eu me queimei e, nossa, foi maravilhoso. Passei o olhinho com um dia, no segundo dia eu já vi a diferença. Então é Mas isso aí, né? e a dor na barriga na hora da queimadura? Como é que É, ficou? Passou? não senti, não senti dor, não senti dor. Só depois que, com um dia que eu passei o óleo, já ficou aquela casquinha dura e já descascou, aí doeu um pouquinho. Mas porque descascou, né? Também é normal, não é milagre, né? É um tratamento. Isso aí eu achei extraordinário, foi a rapidez, entendeu? A eficácia do produto. Isso aí é bacana demais. Queimar a pelinha da barriga não é legal, não. Não, 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 é muito ruim. É verdade. É isso Beleza. aí. Gente, com relação à felicidade, olha só, a Glócia até antecipou, é tão interessante a gente, a gente, quando a gente está na mesma sintonia, é uma coisa tão interessante que a Glócia antecipou uma coisa que eu ia falar. Quando é que a gente realmente é feliz? Quando a gente se ama, né? Se a gente se ama, a gente é feliz. E quando é que eu mostro que eu me amo? Quando eu me respeito, né? Quando eu consigo ter respeito por mim, aí eu posso dizer que eu realmente me amo. Quando eu assumo o compromisso comigo mesmo e eu cumpro esse compromisso. Porque se eu não cumpro um compromisso que eu assumo comigo mesmo, o que que acontece? Eu corrompo a minha visão sobre mim mesmo. Eu me acho menos merecedor. Eu me acho menos importante. Então, é muito, muito, muito importante você assumir compromissos pessoais com você. É isso que mostra o quanto você se respeita, o quanto você se ama, o quanto você acredita em você. E quando você não faz isso, por que a maioria das pessoas tem ansiedade, angústia, depressão? Porque elas passam tudo que tem lá fora na frente delas. Tudo que está em volta, elas passam na frente delas. E elas acabam se perdendo no mar de tanta coisa. E aí acaba não conseguindo
Porque aquilo que está acontecendo lá fora não é suficiente para satisfazer o eu interior. Ela não se. Por que ela faz aquilo? Ela só faz. Às vezes ela faz coisas que ela nem acha importante, porque a coisa para ela não é importante, mas alguém veio, trouxe aquilo para ela e ela não sabe dizer não, porque ela não reconhece o valor dela, então ela não prioriza ela não sabe dizer não e ela vai pegando um monte de coisa, vai parecendo um povo, vai abraçando, 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 abraçando. Daqui a pouco ela está tumultuada com um monte de coisa que ela não consegue resolver, que ela não consegue, como é que eu posso dizer? Que ela não consegue se achar, se encontrar. Quem sou eu? O que eu acho importante? Essas são perguntas que a gente deve se fazer, né? O que eu acho importante? A Geluana acha importante, a primeira coisa que a Geluana acha importante é a família. Eu acho a minha família, para mim, é uma prioridade muito, muito grande, assim, sabe? Vocês podem ver pelo cuidado que eu tenho com a minha mãe. Então, assim, eu priorizo muito a família. Então, se eu tenho duas decisões para tomar e a decisão, eu tenho duas coisas para fazer, e essa decisão que eu tenho para fazer, mesmo que eu goste, vai afetar a família, eu vou dar prioridade para a família. Mesmo que eu queira muito fazer essa aqui. Por quê? Porque a minha prioridade é a família. E quando eu digo sim para a família e não para essa outra coisa que eu queria fazer, como eu estou baseada em cima da minha prioridade, eu não me sinto, como é que eu posso dizer? Eu não fico pesada, eu não me sinto constrangida em dizer não para aquilo, eu não me sinto, eu não fico me acusando porque eu disse não para aquilo, porque eu sei qual é a minha prioridade. Assim como se tem alguma coisa que vai acontecer, tá? A família e aquela coisa, e eu vejo que fazer essa coisa nesse momento é mais importante, eu vou fazer todo o suporte para a família necessário para eu poder realizar essa coisa aqui. Um exemplo simples disso que eu estou falando para vocês, quando eu fui para Uberaba há 2 semanas atrás, tá? Há 2 semanas atrás eu fui para Uberaba e eu deixei a família aqui. Eu fiz uma estrutura para que ela ficasse bem, para que todo mundo estivesse bem enquanto eu estivesse fora e fui para Uberaba, porque ir para Uberaba era importante. Então, mas eu montei uma estrutura para cuidar dessa coisa aqui que é a família. Para eu fazer essa, eu montei uma estrutura para cuidar dessa, porque essa aqui é importante. Se eu fizesse essa, fosse para Uberaba, ignorando que essa coisa aqui é importante, eu ia começar a ter ansiedade. Eu ia gerar em mim angústia. E eu podia vir a ter até uma depressão. Por quê? Porque eu fiz uma coisa que eu acho importante sem me cuidar daquilo que é mais importante para mim, no contexto de todas as outras. Mas por que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso porque eu me conheço o suficiente. E aí, a gente vai à dica. Quais são suas prioridades? Como é que você descobre suas prioridades? O livro desse mês é incrível para isso. Ele é maravilhoso. Como está a sua leitura esse mês? Como está a sua leitura esse mês? Já abriu o livro? Já viu a capa dele, pelo menos? Quem já começou a ler 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes? Cri, 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 cri. Olha, eu comecei a ler virtualmente, mas não concluí. Como eu até tinha falado para você, que isso é uma meta para concluir nas férias que começam em breve, depois do dia 20, né? Então, férias entre aspas, né? Férias de outras coisas do dia a dia, mas tenho já bastante coisa traçada para fazer nas férias em relação a trabalho, né? Até com minha pilha aqui do lado, que fala que abordagem, prospectar, né? Essas coisas todas que eu já venho dando uma olhada, né? E como você sabe, também estou na Fortimag, lá já passei por essa parte, mas eu tenho que revisar, né? Então, também para aplicar aqui. Sim. Glaucinha já começou a ler, Glaucinha? Foi isso que você ia dizer? Estou devendo. Pelo menos já tem uma posição. Eu estou em dívida. Olha só. Já é uma posição, né?
Edson começou a ler? Sim, estava relendo ele. O Edson achou o livro perdido dentro de casa, né, Edson? Estava no fundo do baú. Olha lá. Que bênção. Estava lá no fundo do baú, mas estava lá. Eu gosto também do Ainda livro bem. físico. Oi? Ainda bem, né? Porque é uma coisa que, assim, livro é uma coisa que dificilmente eu me desfaço, né? Mas aí eu vou tirando da frente, vou colocando em outros lugares. Eu sempre deixo alguns de cabeceira. Esse estava no fundo do baú. Legal. Esse livro, né, Sete Hábitos das Pessoas Eficazes, Altamente Eficazes, a primeira edição dele, se você for olhar na contracapa dele, a primeira edição dele é de 1932. Você vê que um livro realmente ele é significativo quando, desde 1932, ele continua a ser um livro procurado e vendido, né? De vez em quando ele dá uma sumida, mas ele reaparece sempre. E ele é muito importante, porque ele vai falar do paradigma, ele vai falar como você perceber seu paradigma, como você... eu digo que isso é importante, mas eu estou fazendo isso. Por que eu estou fazendo isso? E mais importante, como eu mudo, tirando essas coisas que eu acabo fazendo e não são tão importantes, da frente dessas, que são as mais importantes de verdade. Como é que eu faço isso? Então, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes é um livro que todo mundo devia estudar, não só ler, estudar, pegar para estudar, pegar para olhar, pegar para ver, de vez em quando dar uma revisada. Por quê? Porque se eu só tenho uma vida, não dá para passar a limpo depois. Não é um rascunho que depois eu passe a limpo. Então, eu só tenho essa. Se chegar lá no final e não der, não for aquilo, vai sobrar lamento, né? Vai sobrar lamento. Então, como é que eu faço para tirar da minha frente tudo aquilo que não é exatamente o que eu queria? Esse livro ele trata de maneira bem prática como a gente fazer isso. Então, isso é muito legal. E aí, voltando, porque esse tópico que eu estou falando é sobre ser feliz, tá? Tudo isso que a gente está conversando aqui é sobre ser feliz. Para eu ser feliz, eu preciso me valorizar, me amar. E eu mostro como eu me amo, né? Eu demonstro que eu me amo, priorizando aquilo que é mais importante para mim, né? Eu costumo sempre dizer para as pessoas que é uma coisa que as pessoas repetem, embora seja um texto bíblico, as pessoas repetem como jargão, sem prestar atenção de verdade, né? Jesus disse: amarás a teu Deus. Opa, fugiu o texto agora, fala sério. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? E o próximo como? Acho que é a ti mesmo, não é isso? A ti mesmo, né? Só que a maioria das pessoas se ama. Como é que ela vai amar o próximo? Se ela amar o próximo do jeito que ela ama a si mesma, então ela não vai amar ninguém. Ela não se ama, né, Glaucinha? É que, na verdade, é assim, né? É, Ame o seu próximo como a ti mesmo, né? Então, quer dizer, a maioria das vezes pensa assim, não, tem que amar o próximo. Mas nunca esqueça, ame o seu próximo como a ti mesmo, não mais que a ti, né? Seria assim, né? Mas a gente, às vezes, não leva tão a sério assim. Às vezes eu tô aqui trabalhando mais pelo próximo do que por mim mesma, né? E aí vai a pergunta, né? O que você fez hoje, ou vai fazer hoje, por você? eu já comecei a fazer desde de manhã, um dia de cada vez, né? Então, assim anda se cuidando bem melhor agora. E Olha, aí? Diga, Glaucia. a única barreira que a gente vê no primeiro momento, que eu estou observando, e que a Atlântica Natural me trouxe, estou tomando os suplementos, porque já não está saindo mais do meu bolso. Isso é importante. E a maioria das pessoas que ganham um salário mínimo, fica difícil de ter suplementos além do alimento, né? E isso aí é uma questão que dá para transformar com conhecimento. Sim.
tudo aquilo que a gente conhece, a gente pratica, né? O Paulo Vieira. Aquilo que você não tem é porque você não sabe. Porque se você soubesse, você já teria. Para tudo é assim, né? Para tudo. Aquilo que você não tem é porque você quer e não tem é porque você não sabe. Se você já soubesse, você já teria. Então, falta. ah, ah, não a informação em si, porque a informação a gente tem para todos os lugares. Aí a gente volta lá de novo na questão do motorista. Eu tenho que me tornar primeiro um incompetente consciente, né? Eu sei que eu preciso, mas eu ainda não consigo fazer. E daí eu já tenho que pular para outra fase, que é o competente consciente. Consigo fazer, mas preciso pensar sobre isso, que é a fase onde você constrói a base da tua rede, você chega até o teu ouro, né? E aí você está lá fazendo, né? Aí agora, depois que você passa da questão do diamante, aí você já torna um competente inconsciente. O dinheiro já vem, tua suplementação já entra no teu bolso sem tu ter problema nenhum. Mas é um passinho de cada vez, né? O que que eu fiz? Voltando aqui à nossa pergunta de ser feliz, o que que você fez para você hoje e o que que você vai fazer para você amanhã? Se você ainda não conseguiu fazer nada hoje para você, a Glaucia disse que já conseguiu. Mas alguém conseguiu fazer alguma coisa para si hoje? Eu já fiz que o de manhã eu tenho o meu período de devocional, então o meu devocional é feito logo de manhã, então logo de manhã isso é para mim. O devocional eu faço por mim, porque eu amo fazer o meu devocional. Então, eu levanto, eu tenho o meu momento de oração, eu tenho o meu momento de leitura, eu tenho o meu momento mais. E a partir de amanhã, depois do meu momento de devocional, eu tenho exercício que eu me matriculei, finalmente. Eu me matriculei na academia. Então, o meu hoje foi fazer uma esteira, né? Eu disse, não, quero fazer uma esteira de manhã, eu fiz. E fazer um queijinho de Minas, salgadinho, que eu sei que é zero gordura, né? Então, tá lá, né, escorrendo lá que eu aprendi a fazer. Se eu quero fazer essa receita de queijo de Minas caseiro, né? E fiz, né? Então, foi essas duas coisas, assim, pensando em mim, né? Além de ter conseguido, que normalmente eu não consigo fazer postagem, né? Eu quis fazer, que eu coloquei stories, né? Então, eu coloquei alguns lá, né? Que também é uma coisa, não é bem para mim, mas é para mim, porque eu quero fazer e às vezes não tem tempo, né? Então, acho que hoje, assim, rendeu bastante, inclusive. Não sei se foi o café da Atlântica que eu tomei aqui, mas rendeu bastante. Minha mãe Que estava bem legal. animada para fazer as coisas, assim. Isso é Estava legal. É legal rendendo. a gente perceber que a gente fez uma suplementação um pouco diferente e a gente conseguiu produzir um pouco melhor, né? Então, eu acho que isso é felicidade, assim, né, consegui hoje fazer tanta coisa, para mim isso faz parte de, Da já ganhei o felicidade. dia, né, ainda tenho muita coisa para fazer já tarde, mas já ganhei o dia, se eu não consigo fazer mais nada, eu já estou feliz por isso. Que legal, que legal. Isso realmente é legal, é bem, bem legal. E aí, aqui, quem não quis responder, alguém mais quer responder o que que fez hoje, o que que vai fazer amanhã? Alguém mais se sente à vontade para responder? Diga, Valdir. Eu, antes de 2019, eu fazia um ritual diário que era devastador. Eu terminei com o meu corpo, com a minha mente e tudo mais, a ponto de cair em bengala em 2019. Aí eu acordei e mudei rigorosamente meu ritual. Então eu faço um ritual diário todos os dias para não voltar nunca mais aquele período antes de 2019, né? Mas como eu vou evoluindo constantemente, quando você se disciplina e faz um ritual diário, as coisas vão aparecendo e tu vai mudando esse ritual para melhor. Nunca vai regredir, entendeu? Então, o meu ritual é assim, ó. Eu levanto de manhã, já vou logo acendendo as luzes e as velas ali do altarzinho que eu criei. Depois eu tomo meu café e vou trabalhando de manhã, que eu acho que rende mais de manhã, que eu ainda estou trabalhando nos biquínis, né? E à tarde eu faço meus exercícios. Tenho feito exercício de segunda a sábado. Eu só descanso na academia no domingo, né? Eventualmente, quando tem um feriado, eu descanso.
Mas eu tenho todo um ritual, assim, e desse ritual eu não abro mão. E quando eu conheci a Atlântica, eu senti na carne, porque eu estou estudando o corpo e a consciência, eu senti na carne, na experiência, que tinha coisa errada. Eu vi que o produto era muito bom, só que não estava fazendo efeito em mim. Eu questionei, mas como? Entendeu? Aí eu fui entender lá, que eu aprendi em 2018, ali, antes de 2019 ainda, eu fui rever aqueles estudos e vi que o nosso corpo é muito inteligente. Aí eu foquei mais nessa parte com a professora, do corpo e a consciência ali. E o nosso corpo é muito inteligente, por exemplo. Depende do que você... Ele precisa de certas coisas. E é ele que decide o que ele quer fazer. Então, por exemplo, se tu não come carne, dá só um exemplo assim, se tu não come carne, tu não come proteínas. Aí você toma colágeno, né? Você toma colágeno, o que o nosso corpo faz? Ele transforma em proteína. Aí você vai dizer, olha aqui, ó, colágeno aí para mim não fez efeito nenhum. Você sempre falou o café não fez aquilo. Eu ia te fazer a seguinte pergunta, mas tu come alguma coisa ou toma alguma coisa com açúcar, porque às vezes o café não faz efeito, não acelera, entendeu? Porque o açúcar não deixa. Então, o açúcar é um vilão ali, ele não deixa. Quando eu comecei a Atlântica Natural, eu defini, então, de vez, largar o glúten, largar o açúcar, largar café, largar leite, largar tudo que eu estava fazendo. E aí fazer uma nova alimentação, sem esses ingredientes. E aí o colágeno começou a fazer efeito, o power começou a fazer efeito, o bucal começou a fazer efeito, tudo começa a fazer efeito quando tu coloca no corpo o que o corpo precisa, e não o que todo mundo come para tu fazer parte ali do grupo, não é assim. Se retire para trás um pouquinho, na minha opinião, e aí tu faz um ritual diário, desenha esse ritual, olha, as pessoas dizem muito assim para mim, não tem tempo. Não tem tempo porque está desorganizado, entendeu? Porque se tu fizer aquela conta que o dia tem 24 horas, quantas horas você perdeu hoje? Entendeu? Que tu não fez nada, que tu olhou videozinho de TikTok, de não sei o que mais, lá que não alimentou nada seu corpo, entendeu? Outro problema que eu quero falar, alertar, que eu já quis elevar antes, quando nós estávamos falando sobre saúde, é isso. O corpo inteligente, tudo bem. O que eu quero falar também, assim, a pessoa, como tu falou, tu não faz porque tu não sabe, não é? A pessoa, o que a pessoa sabe e não faz? Tô estudando o corpo e a consciência, no terceiro corpo fica guardado tudo que a gente faz diariamente. Então, se diariamente, por muitos anos, tu vem feito um certo ritual, por mais que tu saiba que se tu fizer um outro ritual, aquilo vai te melhorar, tu não vai fazer, porque tu está impregnado no terceiro corpo com aquilo há 40 anos, entendeu? Então, este é o grande fato que as pessoas sabem as coisas e não fazem as coisas, porque eles estão com aquilo no corpo 3 nas emoções. Então, ali tem técnicas que você só consegue mudar fazendo um ritual e acreditando, insistindo. Tem coisas que acontece um muro assim, pior que tortura de guerra, e tu tem que passar por aquilo. Tu vai sofrer por aquilo. Mas tu tem que, aí aos poucos, tu começa a trazer o subconsciente para o consciente. Porque tu só trabalha com o consciente, tu sabe tudo que é consciente, só que o subconsciente que manda em você. Entendeu? Então, para tu trazer do subconsciente para o consciente, você tem que fazer um ritual para o subconsciente entender que aquilo ali está te fazendo bem, porque ele acha que coisa nova faz ruim para ti e sabota e não quer saber. Certo? Perfeito. A gente vai chegar no momento que a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de hábito, né? E é bem isso, quando você tem um hábito. Ah, eu tenho o hábito de tomar Coca-Cola. Disparou o gatilho da Coca-Cola, você vai tomar Coca-Cola. É a mesma coisa que um viciado em cocaína ou qualquer outra coisa. Disparou o gatilho, você vai fazer. Agora, como é que eu evito o gatilho de ser disparado? É aí que eu pulo do gato. É aí que eu começo a trazer o subconsciente para um novo treinamento, para que aquela nova rotina comece a ser implantada
e substitua aquela velha que eu faço há 40 anos, mas que não me serve mais, porque agora a minha consciência sabe que aquilo lá está me fazendo mal. Então, isso não é do dia para a noite, é um trabalho consciencial, é um trabalho que demanda esforço, é um exercício de guerra, né? Não tem jeito, porque a pessoa achar assim, vai ser tranquilo nada. Eu lembro que eu nunca briguei, hoje estou casada, nós estamos em 2022, eu estou casada há 33 anos. Eu nunca briguei com o Eliseu. A gente nunca brigou, a gente nunca teve episódios de briga e tal, com uma exceção específica de 2 vezes que ele levantou a mão para me bater, porque ele é claustrofóbico e eu fiz coisas em relação à claustrofobia que o deixou numa situação acuada, né? E as 2 vezes que ele levantou a mão para me bater, se ele tivesse conseguido me bater e me machucado, eu ainda tinha que dar o desconto, porque eu o coloquei. Quando você coloca uma pessoa numa situação onde ela se sente ameaçada de morte, você pode ter certeza. Se a situação não acabar, você vai apanhar. Porque ela está se sentindo ameaçada de morte. Você está arriscando a vida dela. Com um claustrofóbico é isso, né? E eu briguei com ele dentro de um supermercado lotado. Estava lotado. Férias, Guarujá lotado, cheio de gente. Comecei uma dieta, não podia comer carbo, né? Comecei a fazer low carb, não podia fazer carbo. Fui fazer compras. Cheguei no supermercado lotado, saiu o pão. A hora que eu senti o cheiro do pão, meu Deus do céu. Pensa num gatilho, filha da mãe, que é o cheiro do pão. Para quem gosta de média, de pão francês, meu Deus do céu. O cheiro do pão, depois de uma semana sem comer, gente, foi terrível, foi terrível. Eu peguei o pão e saí andando com o pacote do pão na mão, já estava com preço. Se eu tivesse comido o pão, já estava com preço, podia ter comido antes de chegar no caixa. E vim com o pacote do pão e aí, tu não pode, e a cabeça dizendo, tu não pode, e o cheiro do pão vindo no nariz, tu não pode, larga isso, tu não pode, larga isso. Quando eu cheguei perto dele, que eu larguei o pão, eu falei, vamos embora. Ele falou assim, não, mas eu não terminei de fazer compra. Vamos embora! Eu comecei a gritar dentro do mercado, que nem uma louca. Porque eu não consegui me controlar por causa do gatilho cheiro do pão. E foi assim, quando ele fala que é uma situação de guerrilha, gente, foi uma situação assim, sabe, uma disputa muito grande na cabeça, a ponto de eu gritar dentro de um supermercado cheio. Uma coisa louca, sabe? E aonde? Não faço isso com ele de jeito nenhum. No mercado aquele dia eu tive uma reação totalmente das pessoas olharem para mim. Pessoas pensarem, gente, ela está tendo alguma crise, e estava. Estava tendo uma crise. Estava com taquicardia, vocês não têm noção. Eu estava numa situação de estresse louca. Por quê? A abstinência do pão. Né? Então, quando a gente decide mudar um hábito, a gente decide mudar, mas a gente não tem noção qual vai ser o tamanho da crise de abstinência, seja o hábito que for. Mas um segredo assim, ó, não vá para o mercado com fome. Mas eu não fui. Hum. Eu não fui, só que eu sempre amei pão, eu sempre fui viciada em pão. Eu, assim, com relação a isso, eu não tenho, assim, problemas com comida, né? Tanto que aqui em casa dizem que né, eu só como pasto, né? Eu lá, meu prato tá quase cheio de 3/4 de pasto, como eles dizem. Aí eu boto meus farelinhos, chia moída, com linhaça moída, daí sobe um triângulo, assim, de pizza, sobra que eu vou botar alguma coisa lá com carboidrato e carne, né? Assim, então, assim, eu sou muito, nesse sentido, para mim, pior é o trabalho, sabe? Assim, eu consegui, né? Agora você tem que fazer isso, e essa parte é mais difícil, sabe? Para mim. Agora, quanto à comida, eu não tenho, eu simplesmente, assim, tá bloqueado, né? Pode ser a melhor comida na minha frente, não, eu não vou comer isso, né? O chocolate, né? Não vou comer chocolate, sabe? Assim, então eu tenho mais dificuldade com o trabalho, né? Me organizar do trabalho. Isso que eu você se quero. organizou já nesse âmbito comida, né? Eu falo comida porque para mim esse foi a hora que eu tomei consciência de que eu fazia coisas que não eram boas para mim,
essa consciência foi muito na área primeiro alimentar, sabe? Foi por aqui que começou. Isso está ruim, isso está errado. Tanto que até hoje eu não consigo fazer exercício direito, né? Vou começar amanhã, que vai ser outra briga. Fazer exercício vai ser uma briga, né? Me determinar aí para fazer o exercício. Eu me matriculei, eu vou terça, quarta, quinta e sexta, 4 dias na semana. E eu falei, tem que ser longo, porque se for uma coisa, e tem que ser obrigatório, e tem que ter horário fixo, e tem que ter gente me cobrando. Então, eu fiz uma gama de coisas para me enredar, para me obrigar com outras pessoas, porque aí, se eu falei na frente de outras pessoas que eu vou fazer, eu tenho mais dificuldade de romper o compromisso, porque eu assumi compromisso com o outro. Então, tem uma série de coisas que eu preciso fazer para aquilo ficar razoável. Isso ainda não quer dizer que eu vou conseguir fazer, mas isso quer dizer que eu dei um passo para uma região que eu acho importante. E aí é como você falou, cada um tem a sua. E o legal dos 7 hábitos é isso. É que quem não sabe qual é o seu maior desafio vai descobrir. Porque o meu desafio não é o seu. E o seu desafio não é o do Valdir. E o do Valdir não é o do Edson. E o do Edson não é o da Glaucia. E o da Glaucia não é o da Conceição. E o da Conceição não é o da Adéia. E o da Adéia não é o da Dona Vani. Cada pessoa tem um desafio. Cada pessoa tem um óculos, né? Eu olho a realidade através de um óculos. Cada um usa o seu próprio óculos. E esse óculos, ele tem, uns tem a cor azul, outros tem a cor amarela, outros é vermelho, outro é rosa, o outro é roxo. E às vezes o óculos está sujo e a gente não percebe. A gente está vendo tudo embaçado, mas não percebe. O outro vê que o nosso óculos está sujo. O outro vê que o nosso óculos está ruim, mas a gente não consegue ver. E para eu ser feliz, a primeira coisa eu tenho que saber, eu estou com o óculos certo? É esse o óculos que eu acho importante? Tem um monte. Esse óculos que eu estou usando é o óculos que eu escolhi ou é o óculos que a minha família me impôs? Eu aprendi na escola que seria esse? Enfim, está vindo do ambiente externo, está vindo de pressões externas. Por que eu estou usando esse óculos especificamente? Fui eu que escolhi esse óculos. Então, para o ser feliz tem muito a ver com isso. Eu estou fazendo aquilo que eu realmente acho importante, fui eu que decidi, foi uma decisão pessoal. Então, o 7 hábitos das pessoas altamente eficazes vai te ajudar a descobrir isso. O que é mais importante para você? Quais são os pontos? Quais são os tópicos? O que você acha realmente mais importante? E a partir disso, o que é que você vai fazer para ser feliz hoje? O que é que você vai fazer para ser feliz amanhã? O que é que vai te deixar feliz você realizar no teu aniversário do ano que vem? Teu próximo aniversário. O que você quer estar fazendo? Isso é legal. E no meu aniversário de 60, que foi o mês passado, né? Aí todo mundo, mas tem que fazer festa. Tem gente que faz aqueles balão de 60 anos, não sei se, meu. Eu disse, a única coisa que eu quero passar com 3, 4 amigas, só isso. E foi assim, sabe, assim, meu, eu tava tão feliz, né? Isso era meu aniversário, né? Parece assim, as pessoas não entendem que, pô, é 60 anos, tem que fazer uma festa para todos, não sei o que. Não, eu queria estar com elas, sabe? Assim, então, e é isso que eu fiz. E, nossa, daí uma outra amiga, também é amiga, só que ela não estava fazendo parte, disse, desculpa, não fiz festa para 60 anos, porque eu acho que, de fato, aniversário é todo dia, né? Pode comemorar. Mas aquele momento eu só quis passar com aquelas 3, 4 amigas. Desculpa. Ela disse, o importante é que para você foi bom, você está feliz. E eu disse assim, foi isso, eu estou feliz assim, com esse pequeno sair para um local, né, com essas poucas pessoas, né, que eu fiz no momento, né? Então é realmente É o que você valoriza, é o que você, não importa o que os outros acham, é o que eu acho importante para mim. É isso que tem que valer, né? Não é a opinião do outro que tem que valer. exato. É a E aí minha meu opinião. esposo também disse, faz o que tu quiser. Eu disse, eu quero passar com elas, né, lá de noite, a gente vai sair para uma janta nossa, né? Elas fizeram uma baita de uma surpresa lá, meu Deus, eu nem esperava, eu só queria estar com elas, nada mais, né? Aí foi muito melhor, muito mais emocionante do que eu imaginei que fosse, né? Muito legal, muito legal. Uma decisão pessoal que foi significativa para você. E é isso que tem que ser.
A nossa vida, a gente é mais feliz quando a nossa vida, aquilo que a gente realiza é significativo para a gente, independente da opinião do outro. Mas para eu ter essa autonomia, eu preciso saber quais são os meus centros principais. Para eu saber quais são os meus centros principais, se eu não sei, uma grande ajuda é os 7 hábitos, sabe? Assim, se eu já sei, beleza, eu já sei. Mas tá consciente? Você já sabe conscientemente quais são os seus centros principais? Uma escala de valor. Quais são as coisas mais importantes para você? Né? O que você prioriza? Então, é importante você saber disso. Na verdade, eu li esse livro lá atrás, eu esqueci, né? Provavelmente quando eu recomeçar a ler vai vir à memória, mas eu esqueci de tudo, desses 7 hábitos, né? Mas eu tenho quase certeza que no início da pandemia, quando eu entrei na Fortimag, que eu li esse livro, ele não me é estranho, né? Então eu só vou relembrar, mas eu quero reler. Assim como eu li o GoPro também, que eu quero estar relembrando, né? Aham, aham. É muito bom. Ele realmente, eu li a primeira vez ele em 2007. Tem 15 anos que eu comecei a ler os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então, vira e mexe, eu repasso, eu releio, eu revejo. Só que tem sei lá, um pouco mais de um ano que ele está olhando para mim, porque a minha prateleira de livros fica aqui na minha frente, né? Aí ele está olhando para mim, eu olhando para ele olhando para mim, eu olhando para ele, mas a gente não estava se decidindo. Aí entrou na lista dos livros do livro do mês, né? Eu falei, que beleza, agora não tem mais o que pensar, é ele mesmo. Bora para ler os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Bom, só dando uma repaginadazinha aqui na felicidade, né? Você se ama? O quanto você se respeita? Você assume compromissos consigo mesmo? Você cumpre os compromissos que você tem assumido com você? Não cumprir os compromissos pessoais corrompe a nossa visão de nós mesmos, gera ansiedade, angústia e depressão. Para ser feliz, a gente precisa primeiro se valorizar. Para se valorizar, a gente precisa se amar. E a gente demonstra que a gente se ama quando a gente faz coisas por nós. A gente faz alguma coisa pela gente. A gente não pode passar o dia inteiro sem fazer nada por nós. Nem que seja, sabe aquele dia corrido pra caramba? Agora eu vou tomar banho, vai ser o meu banho, eu tô tomando meu banho por mim. E aí você vai tomar aquele banho com os produtos que você gosta para você. Nem que seja aproveitar o teu momento do banho. Todo dia você precisa fazer alguma coisa que seja para você, por você. Não um gatilho não uma coisa no automático. Não, tem que tomar banho. Quantas vezes a gente entra, tem que tomar banho, vai entrar lá no banho e nem percebe a água caindo na pele, não percebe a limpeza na pele, não se percebe. Quantas vezes a gente não faz, podia fazer do banho um ato mágico, né? Afinal, o banho, a água vai te limpando. Ela vai renovando a tua energia, ela vai renovando você. Então, nem que seja, hoje eu não consegui fazer nada por mim. O que eu vou fazer por mim? Eu vou aproveitar o meu banho antes de dormir por mim. Vou fazer isso por mim. Então, Por exemplo, consciência. Diga, Helena. eu até tenho, assim, estou me conscientizando mais, né? Porque eu falho bastante com compromisso comigo mesmo. Quando vejo, não fiz isso que eu quis fazer. Mas eu fiz lá alguma coisa para o meu filho, para o meu esposo, mas não fiz nada para mim, né? Então, eu estou me conscientizando mais, que nem hoje botei na meta que eu queria fazer aquele queijinho, né? De Minas, que eu vi a receita, parece tão fácil de fazer, um salgadinho, que normalmente quando tu compra aí não tem, né, temperadinho, se não é salgadinho, temperadinho, tipo chimichurri, aquelas coisas assim, né? Aí tá lá, né? Como é que dizer, escorrendo ainda, né? Parece que ficou maravilhoso, mas era uma coisa que eu queria fazer hoje, fiz, né? Então, normalmente eu negligencio as coisas assim que eu quero para mim, né? Então, primeiro eu faço as outras, se sobrar tempo eu faço, mas eu estou me conscientizando um pouco com isso para. E eu, né? Quando vai ser para mim, né? Então, Depois que a gente não tiver mais aqui, não vai dar para ser para gente. A hora é, que a gente tiver, se a gente ficar com alguma debilidade, alguma dificuldade, a gente não vai poder mais fazer para gente. A gente precisa fazer o para nós
um pouquinho para nós todo dia também, para a gente ter essa felicidade. E aí, se eu quero levar felicidade para o outro, mas eu não sou feliz, como é que faz? Quero espalhar saúde e felicidade. Aí eu falo isso para o outro, mas eu não sou feliz. Eu estou sempre correndo atrás do rabo, sempre rabugento, nunca dá tempo para mim, nunca dá tempo para nada. Como é que eu faço isso? Daí parece que tu faz pelo outro mais como dever, né? Porque parece assim, se tu não tá feliz, tu tá fazendo, eu tenho que fazer isso, né? Tu vai fazendo como dever e já não vende aquela felicidade que deveria vender, o quanto tu gostou de fazer aquilo pro outro, né? Só porque tu ainda não fez para você também, né? Então tá sempre atrasado, parece assim. E quando você vai conversar com a pessoa sobre o negócio, a pessoa percebe isso em você. Ela percebe. Não sei quem de vocês aqui leu Como Convencer Alguém em 90 Segundos, né? Então, o primeiro impacto que a pessoa tem com você, o primeiro relacionamento que ela tem com você, o primeiro contato é reptiliano, né? E o que é o reptiliano? Ela faz uma leitura inconsciente daquilo que você está falando de maneira não verbal. Então, aquilo que você está falando de maneira não verbal, o jeito que você move a cabeça, o jeito que você olha, o jeito que você sorri, o jeito que você mexe ou não mexe a mão, o jeito que você toca ou não toca nela, o jeito que você olha ou não olha para ela. Isso tem um conjunto que é feito de leitura não verbal, que é reptiliana. E o reptiliano, o que ele está avaliando? Se você é uma oportunidade ou uma ameaça. É isso que ele está avaliando. E se o reptiliano decidir que você é uma ameaça, porque ele viu em você alguma incongruência, tá? Você está dizendo que é feliz, mas você está triste. Você está dizendo que é para ser saudável, mas você não se cuida. Você está dizendo que você é livre, mas você não pode fazer o que você quer. Ele leu isso em você, ele não fecha negócio com você. E a pessoa não sabe nem por que ela não está fechando negócio com você. Porque quem fez essa leitura foi o reptiliano. Foi o inconsciente dela que leu que você está passando uma mentira. Porque você pode mentir. Verbalmente, a gente consegue mentir. Mas o nosso corpo não mente. Nosso corpo não mente. A nossa consciência não nos deixa enganar ninguém, gente. Você A vai nossa, a nossa pele não mente. A nossa pele não mente. A pele, ela mostra a nossa realidade. Não tem como fugir. A pessoa que tem um pouco de consciência de olhar para a pele da pessoa já vê que tem algo errado aí ou não. Isso aí a pele não mente. Assim, tudo isso é muito legal a gente ouvir, a gente ver e tal, mas eu preciso trazer isso para dentro de mim, para o meu interior. Eu preciso interiorizar isso. Quando eu comecei na Atlântica Natural, né, lá atrás, e a Glaucia falou, toma a espirulina com Slim Chá, né? Eu tomei, comecei a tomar só por causa do inchaço, só comecei por causa disso. E o resultado, gente, é fabuloso, porque eu não só desinchei, como eu aumentei a minha capacidade cognitiva. Porque retenção de líquido também faz você não pensar direito. Tem água demais no corpo, você não pensa direito. Você tem gordura demais no corpo, você não pensa direito. Você está fora da realidade que você acredita que seria boa para você. É óbvio, tá? É óbvio. Tem gente gorda que se sente bem, tá? A pessoa tá gorda, ela tá bem, mas ela se sente bem. E sem entrar no mérito de se ela tá bem ou não tá bem, ou não. Se ela se sente bem, aquilo para ela, para a cabeça dela, ela tá tranquila, não soa como uma dissonância cognitiva. Mas se a pessoa se olha no espelho, se sente gorda e diz, eu não tô bem assim, eu preciso emagrecer, ela vai falar de um produto de saúde e ela já transmite para o reptiliano da outra de que ela não é para ela comprar um produto porque não está funcionando. E não está funcionando não é por nada, porque ela não usa, mas não está funcionando. Porque o peso, para mim, ele não é um problema. Eu conheço muitas pessoas que têm pesos mais significativos que são verdadeiras rainhas. Ela se porta como rainha.
ela se movimenta, ela anda. O ombro dela tem uma postura de rainha. Tem pessoas incríveis assim. A Mas gordura, a gordura, na verdade, ela é lá no fundo, as pessoas não acreditam nisso, mas lá no fundo é um sentimento de desproteção. Então, quando a pessoa tem um sentimento de desproteção, pode ser desde criança ou em algum momento na vida ela se sentiu desprotegida. Aí a pele faz um cordão grande para proteger a pessoa. Não quer dizer que a pessoa fique triste com isso, ao contrário, ela quer ajudar. A pele, então, manda para o cérebro volta, confirma e ela então começa a comer de uma maneira que ela fique protegida, porque ela tem um sentimento lá dentro, ela não sabe que tem esse sentimento, mas esse sentimento tem que ser coberto, essa desproteção não pode haver, é da natureza, então ela se sente bem gorda, porque apaga aquele sentimento ilusoriamente da desproteção. Então teria que trabalhar a desproteção dela para ela voltar a não ser gorda, né, no caso. Ou então ela pode então, até... mas aí a gente, eu acredito nisso. Eu acredito que a pessoa, de certa forma, ela queira se proteger. Eu acredito muito nisso, tá? A pessoa engorda muito porque ela precisa criar uma capa de proteção. Eu acredito, tá? Eu acredito. Mas se a pessoa, desse jeito, ela consegue passar pela vida se sentindo bem, né? Pela vida como um todo, não sei, mas naqueles momentos ela está se passando bem. Ela consegue transmitir para o outro a felicidade dela. Agora, se ela está assim e ela acha que ela devia estar assim, ela devia estar mais magra, ou ela devia estar com outro peso, ou ela devia estar de outra forma, é essa, como é que eu posso dizer? Essa dissonância cognitiva entre o que eu me vejo no espelho e o que eu acredito que devia ser. Essa dissonância cognitiva é que transmite para o outro uma incongruência e o outro acha que eu não sou confiável. O negócio é tão sutil, né? Que se eu tenho uma autoimagem, essa é a imagem que eu tenho que eu gostaria de ser, e essa é a imagem que eu vejo, eu já transmito para o outro insegurança. E aí as pessoas dizem assim: ah, mas eu não consigo convencer ninguém. Porque a imagem que ela tem de si mesma e a imagem que ela está tentando transmitir são diferentes. Basicamente é isso. Quando você consegue alinhar aquilo que você acredita ser bom com aquilo que você está realizando, você tem pessoas que querem vir junto com você. Basicamente, porque essas pessoas também querem aprender a alinhar. Porque, no fundo, o que todo mundo quer é uma vida coerente àquilo que eu vejo, acredito e aquilo que eu faço. Todo mundo quer essa coerência. Quanto mais próximo da coerência, mais eu tenho parceiros de negócio, mais eu tenho pessoas comigo. Quanto mais longe dessa coerência, mais eu parto para o convencimento. Pode parecer que o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com multinível, gente, mas tem tudo a ver. Porque a gente precisa ser antes de ter. O ser sempre vai vir antes do ter. Eu tenho reconhecimento de diamante, mas eu preciso ser um diamante para eu ter esse reconhecimento. O ser sempre vai vir antes do ter. Eu posso forjar, através de manipulações, de uma série de coisas, um ter. Eu posso forjar isso. Só que esse ter não vai ser consistente. Eu não consigo me manter nele, eu caio. Se eu forcei, se eu usei de algum subterfúgio para conseguir o ter, o ser vai me puxar para o lugar que eu estou de novo. E não é isso que a gente quer. É por isso que eu tenho falado tanto da questão de ser coerente. O que a gente quer? A gente quer 4 pessoas, 4. Não precisa mais que isso, a gente precisa de 4. 4 pessoas que façam 400 pontos até o dia 5. É isso que eu quero. Com o que ela vai fazer esses 400 pontos? Vai fazer esses 400 pontos com consumo pessoal, coisas para a saúde dela.
Que coisas são essas? Não sei, cada um tem a sua prioridade. É óbvio que eu, por exemplo, gasto mais que 100 pontos com com o meu consumo pessoal. Eliane também gasta, o Valdir também gasta, a Glaucia também gasta. Esses eu sei que gasta mais de consumo pessoal do que 100 pontos, né? A gente usa mais de 100 pontos em produtos, que a gente se cuida. Mas e essa pessoa que está chegando, a consciência dela, a princípio, tem que ser ajustada para esse início. A partir do momento que ela entendeu que essa é a tarefa, é consumir produtos pessoais, né? Para melhorar a própria saúde, e encontrar 4 que façam isso, o que vai acontecer? Você e mais 4 bronze consistente. 4 bronze consistente, você é prata consistente. 4 prata consistente, você é ouro consistente. 4 ouro consistente, você é esmeralda consistente. Perdão, 4 ouro consistente, você é diamante consistente. Você pula o esmeralda, você passa direto para o diamante. Tá? Por quê? Porque cada ouro dá 15 mil pontos. Se eu tenho 4 ouro consistentes, 4 pessoas que se tornaram ouro, porque abaixo delas tem 4 pessoas que se tornaram prata no começo do mês. E eu tenho, abaixo dessas pratas, eu tenho 4 pessoas que se tornaram bronze. Eu estou lá com os meus 60 mil pontos, eu bati o diamante, e todos os meses eu estou com o meu diamante garantido. Sem esfolar ninguém, sem ninguém ficar cheio de produto em casa fazendo estoque. Quem gosta de vender vai vender, mas é porque gosta. Quem não gosta de vender não vai ficar preocupado em vender, porque não é esse o intuito. O intuito é você ter mais saúde, felicidade e liberdade. Tá fazendo sentido? A gente vai bater o ano inteiro sobre isso. Vai bater o ano inteiro esse negócio. E se eu tenho esse objetivo, esse propósito na minha mente bem claro, eu consigo transmitir isso para o outro. E é óbvio, você quer se cuidar, eu quero me cuidar, a Eliane quer se cuidar, o Edson quer se cuidar, a Deia quer se cuidar. Tem mais gente por aí que quer se cuidar. Tem mais gente. Tem 4 pessoas para cada um de nós que de verdade quer se cuidar e que quer achar 4 para poder se cuidar sem tirar o dinheiro do bolso. Tem uma estatística que diz que para cada pessoa que faz multinível no Brasil, tem 50 mil pessoas para essa pessoa convidar. Sem esbarrar nas 50 mil do amigo. No meio das 50 mil suas, tem 4. A gente vai procurar? Vai. A gente vai falar de procurar? Vai falar de procurar. Mas nesse momento, é só para que você tenha consciência. Vou espalhar saúde. Ele tem que ser saudável, vou espalhar saúde, vou saber quais são os produtos que eu mais gosto, que mais me fazem bem, que mais me ajudam, vou escolher usar esses produtos, vou buscar ser feliz, vou procurar fazer todo dia uma coisa para mim, para que eu seja mais feliz. E aí, falando de liberdade, eu vou perguntar para você e vou pedir para você anotar aí o que você precisa para se sentir mais livre. Está claro na tua cabeça o que é que você precisa para você se sentir mais livre? Que é de fato que hoje você diz assim, não, se eu tivesse isso, eu me sentiria mais livre. Não que você não seja livre, mas um pouco mais livre. Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. Porque quando a gente não se sente livre, a gente transmite para o outro que a gente não se sente. E todo mundo tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali que precisa melhorar. Todo mundo. A gente vai. A vida é uma crescente evolutiva. Quando você resolve esse desafio, você vai perceber que tem mais um desafio aqui. Aí você resolve esse desafio aqui, você vai perceber que tem mais um desafio aqui. É uma crescente evolutiva. Você vai vendo cada trecho do caminho conforme você vai avançando. Quando você vai daqui de São Paulo para Santa Catarina, você não precisa enxergar a estrada daqui até Santa Catarina. Você precisa enxergar os próximos
100 metros, os próximos 500 metros. E assim você vai indo, avançando, avançando, avançando. E dentro disso aqui que a gente está fazendo é a mesma coisa. Primeiro, sou saudável? O que eu estou fazendo pela minha saúde? Depois, eu sou feliz? O que eu estou fazendo pela minha felicidade? Depois, e a minha liberdade, como anda? Eu ando me sentindo livre, preso, algemado, encarcerado? Como é que eu ando me sentindo? A partir do momento que eu sei como eu ando me sentindo, tá, e o que eu posso fazer para eu ser mais livre? Então, essa seria a pergunta. Se eu sei o que está onde que eu estou vendo que está me faltando, como é que eu resolvo isso? 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Ah, então vou ler, vamos ver se eu encontro a resposta lá, porque eu sei o que está me faltando, né? Que eu vejo, assim, que eu, dentro dessas 4, o que não, Que não como eu está não me ajustado vejo, do jeito, o que não está ajustado do jeito que você gostaria, né? é, isso. Vou ler lá, vou ler, vamos ver se eu descubro como é que eu chego lá, então. Ele tem vários exercícios para te ajudar a fazer isso. Então, assim, eu acho legal quando a gente descobre o nosso caminho e a gente faz, porque tem várias formas, ele vai dizer várias, mas uma vai brilhar no teu olho, sabe? Uhum. E aí você pegar o caminho que você descobriu faz mais sentido do que eu apontar um caminho para você que foi um caminho apontado. É, porque às vezes, assim, não é que tu não é aquilo, mas você se vê assim, né? O que está te faltando, né? Mas não quer dizer que você veja, o outro vê, né? Mas eu vejo, se eu vejo em mim, talvez seja algum bloqueio que eu tenho, né? Que eu não consigo me ver diferente, né? Talvez isso. Então, é por isso que é importante a gente ter experiências do tipo, sabe? Aquela Uhum. experiência que faz tu acordar, puta, era essa a resposta. E Só às que às vezes é uma vezes, questão de momento, assim, né? Talvez é, naquele momento você não se sente assim. sim, sim. Mas essa busca é o que nos une, né? Essa questão da Uhum. gente querer achar esses pontos e querer superá-los. A- É, alinhar para estar com os outros junto, né? Nada é 100%, mas pelo menos você igualar com os outros que você tá tranquilo com aquilo, né? É isso aí. Bom, bora lá. Tem mais. Todo mundo aqui decidiu ser feliz, saudável e livre? Eu acho que quanto mais próximo do equilíbrio, mais livre você se sente, Sim. mais chance de encontrar o seu propósito quando você se aproximar do equilíbrio. Então, como ela perguntou ali, como é que eu faço se eu sei que essa coisa não está dando certo? A coisa que não está dando certo, deixa quieto. Começa a focar o que está dando certo. Aí tu vai ligando os pontos verdes e apagando os vermelhos aos poucos. Então, o que está demais, tudo que é demais, não dá, entendeu? É ruim. Então, o equilíbrio, né? O que está demais, deixa menos e o que está pouco, deixa mais. Aí tu consegue equilibrar as coisas, né? Então, tem gente que às vezes está perdido nas contas. Eu digo assim, ó, qual é a conta que menos interessa? Aquela ali, deixa de lado. Foca na luz, água, telefone. O que é interessante para ti? Tem 10 contas para pagar, 3 são interessantes, você precisa mesmo, você precisa da internet. Então, paga a internet. Deixa essas contas da loja lá, deixa para lá. Mas e o nome? Vai, o que tem a ver o nome? Entendeu? O nome hoje em dia não faz diferença. Você pode até trocá-lo. Não é esse o problema. Então, o que está demais, deixa quieto. Foca no que está de menos, que aí tu consegue se equilibrar e consegue sair do que está, entendeu? Porque senão tu vai ficar preso àquilo que está demais, entendeu? E aí tu não vai para o que está de menos, entendeu? Tu tem que ter um equilíbrio para poder ser livre. E se tu não botar os pezinhos no chão, tu não tem como, não adianta tu, eu vou ser esmeralda, mas espera aí, o que eu tenho que fazer, entendeu? Sabe? Eu tenho um foco incessante em chegar a esmeralda para poder fazer um ponto de distribuição aqui. Eu sei que vai render muito. Mas eu sei, eu estou consciente do que fazer para isso acontecer, entendeu? Eu estou consciente do que eu tenho que fazer. Eu tenho que conquistar as pessoas.
Como que eu vou conquistar? Do meu jeito. E se eu errei com ela, na segunda que eu vou abordar, eu não vou fazer o mesmo erro. Eu vou tentar equilibrar de uma maneira que uma hora vai, entendeu? Uma hora vai ter que ir. É o foco, é a coisa, tá presente, né? Tá presente o tempo todo e pensando isso o tempo inteiro. O bom, assim, é antes de tu dormir, pensar no teu negócio. E aí, a noite toda, o inconsciente vai trabalhando para de manhã cedo, quando você acorda, tu ter as inspirações do que tu vai fazer. Senão, tu acorda já meio perdido ou perdida. Aí, o equilíbrio fica muito distante, entendeu? É verdade. Eu tenho eu até estava falando para a Ana hoje, né? Que o mês de dezembro, para mim, ele é sempre um mês de muito de chamada de consciência, né? De pegar as coisas para ver, para avaliar, para olhar. Ele é muito assim, para mim, ele é um mês muito assim. É um mês que eu uso muito para avaliar como foi o ano, né? O meu ano foi um ano de muita bênção. Eu comecei o ano achando que eu ia perder minha mãe e ela tá lá costurando, bordando, tá fazendo um monte de coisa. Fez capa de liquidificador, fez um travesseiro novo para a gente poder se encostar no sofá dela, porque ela achou que a gente estava se encostando num lugar que não estava muito legal. Então, ela tá lá fazendo as coisas dela e mexe daqui, mexe dali, briga com a gente e tá uma belezinha, E né? pintando a unha, né? Pintando a unha, entendeu? Então, assim, tá uma belezinha. Então, eu comecei o ano passado, as minhas expectativas para esse ano não foram boas. Porque eu terminei o ano passado achando que ela ia estar bem pior e que eu não podia colocar muita meta, muita expectativa para o ano de 2022, porque ia ser um ano de bastante hospitalização. Que a gente foi várias vezes para o hospital o ano passado, né? Eu achei que esse ano seria mais hospitalização do que o ano passado. E, por fim, a gente não foi para o hospital nenhuma única vez. A gente foi apenas para consultas de rotina. A gente não foi para o hospital nenhuma vez. Então, assim, foi um ano bem atípico entre o planejado e o que aconteceu. Então, não teve muita meta, não estava muito desenhado tudo isso. O ano que vem eu já tenho uma expectativa diferente. Não tá? A gente vai crescer a nossa equipe, mas vai crescer para onde? Vai crescer como? Com propósito. Vai crescer com propósito. Qual é o propósito? Espalhar saúde, felicidade e liberdade. Para quem? Para quem está atrás disso. A pessoa precisa querer isso. Ela precisa querer. Porque se ela não quiser, o trabalho que uma pessoa que não quer isso vai me dar vindo para a rede é 10, 12, 15 vezes maior do que o trabalho que uma pessoa que já quer isso vai me dar. Ela vai chegar ali no dia 3, 4, 5, ela vai fazer uma reserva no cartão de crédito, ela vai separar o valor ali, ela já vai começar a fazer a rede dela andar, para ela ter o valor ali, para ela fazer a ativação dela, os produtos para a saúde dela. E a partir daí, ela vai construir o que é importante. E aí, Você assim fala. diga aí. Não, pode concluir. Não, e assim vai ficar mais simples para todo mundo. Uhum. Não, ia dizer assim, você pega dezembro, eu já não. Eu pego janeiro, né? Então, parece assim, passa a borracha que foi para trás, agora vou pegar minha agenda e vou projetar o que eu quero para janeiro, né? Claro que eu dou uma olhadinha lá atrás para ver o que aconteceu, né? E o que eu tenho que melhorar. Mas janeiro, assim, já porque entra férias e tudo, então é assim uma projeção do ano, assim, para mim, né? Claro que eu acompanho já junto tudo, né? Mas para começar, parece assim, trabalhar mesmo em fevereiro, né, no projeto que eu já estou fazendo em janeiro, assim, né, aproveitando as férias para isso, né? Mais ou menos Entendi. assim. Como final de ano tem muita bagunça na minha casa, vem gente de fora. Dezembro, para mim, é difícil eu focar em trabalho, porque vem muita gente para casa, é muita bagunça. Agora tem formatura da pequena, é um monte de bagunça. Todas as bagunças na minha família acontecem em dezembro. Então, eu prefiro aproveitar que já está bagunçado para fazer a organização, entendeu? Porque aí eu não consigo me comprometer muito com o trabalho, mas eu consigo, no meio da zona toda, eu consigo organizar minhas coisas para o outro ano. Janeiro já cada um já foi para sua casa, já voltou para o seu
do seu interior e tal. A partir de amanhã, quarta-feira, começa a chegar gente na minha casa. Aí começa a virar. Esquece, mas dá para ir ali comigo? Não, não dá para ir ali com ninguém, porque aí a casa está cheia, aí é bagunça, enfim. Dezembro para mim é mais bagunçado do que os outros meses. Então, enquanto está bagunçado, eu tenho gente na casa, beleza. Vai todo mundo para a praia, chega tarde, chega cansada e dorme até mais tarde. Aí de manhã eu consigo fazer as coisas para mim. Mas depois eu já não consigo, eu já começo a ir atrás deles para fazer as coisas com eles, entendeu? Então eu prefiro fazer as coisas em dezembro. Mas isso é muito meu. Janeiro eu já começo pauleira no trabalho de novo. De qualquer forma, essa avaliação de como a gente vai fazer, de o que estava faltando, o que estava precisando, eu acho muito útil. Porque a gente chegou a um momento onde a gente tem um propósito, a equipe tem um propósito. E aí a pessoa pode concordar e achar importante para ela, não, eu quero ser mais saudável, eu quero ser mais feliz, eu quero ser mais viva. Como é que eu vou trabalhar isso? De que forma eu vou alcançar isso? E aí a gente vai traçar metas com ela, organizações com ela para poder chegar a isso, né? A forma da gente solucionar algumas coisas é assim. Eu consigo solucionar, ter mais liberdade. Geralmente a liberdade tá correlacionada a tempo e dinheiro. Uma pessoa que não se preocupa nem com o tempo nem com o dinheiro é livre. Ou alguém discorda de mim? Não, A pessoa tem tempo e não, tem não dinheiro, discordo. tá saudável. Tem tempo e tem dinheiro, eu acho que Eu acho que procurar pessoas para abordar sobre a Atlântica Natural, os dois primeiros níveis de consciência da pessoa é perder tempo, eu acho. A pessoa que está no nível animalesco, ali não adianta investir. A pessoa que está no nível da grande massa, pouco adianta. Tem que ir no nível 3 quando a pessoa está na aspiração. Acho que esse pessoal tem que procurar. Então, você tem que entender isso, não se frustrar lá, querer convencer um animalesco da grande massa em querer usar a Atlântica Natural. Não vai fazer isso. E dá ainda muito vai trabalho, né? coisinha, vai usar, não vai dar certo, porque está tudo fora da frequência, e aí ainda tu vai levar um tiro no pé, entendeu? Então, tem que cuidar isso, tem que cuidar quem você vai abordar, entendeu? Eu penso assim, né? Posso estar errado. Também já Não, vi tá gente certinho, é isso aí. não pode fazer da tua maneira, tem que fazer da nossa maneira, mas eu estou observando, né? Eu acho que tem algum momento que eu tenho que tomar umas atitudes e bloquear certos lugares e saber quem eu vou abordar na hora que eu vou abordar, porque senão eu perco 2 horas abordando uma pessoa que eu vou sair de lá decepcionado. E aí a felicidade vai para o ralo, né? Aí um Sim. dos pilares quebrou, entendeu? Então, esse é o problema. Então, tem que ter um certo cuidado como abordar, eu acho, na minha opinião, assim. E aí, quando tu acha a pessoa certa, na hora certa que tu fala, tu fecha o negócio na mesma hora, É verdade. É verdade. entendeu? Aí, para Como você Olha, achar. são Pra quatro você... só que precisa, a gente não pode se dar apoio, querer abordar qualquer um, né? Não, Eu acho. não adianta. Não, Abordar qualquer um, a pessoa vai lá, vai comprar o kit, vai te dar dor de cabeça, não adianta. Não, é. não é algo consistente, entende? E aí você. É só dinheiro? Para mim, não é. É por isso que eu achei tão importante a gente começar com um propósito, fortalecendo um propósito. Não é só dinheiro. A gente não quer só a comissão de entrada dessas pessoas. A gente gostaria que essa pessoa tivesse mais saúde, mais felicidade e mais liberdade. E ela poder contar com a gente para ter isso. Outra coisa que eu sugiro, né, usar roupas coloridas ou brancas, né? Roupa preta, sinceramente, pelo que eu estou estudando desde 2019, roupa preta não ajuda em nada, entendeu? Ela isola as energias boas, quer dizer, não vale a pena. Então, eu acho que é uma bandeira que a gente tem que levantar dentro da É, Atlântica, pessoas essa, andar coloridas, porque tu pode perceber que no arco-íris não tem preto. Então, para que eu eu não consigo usar com roupa colorida, Eu Valdir. também Essa, discordo. essa é uma coisa que quem esse vem de uma linha funciona? mais quem vem de uma linha mais minimalista não vai usar colorido. Porque é o seguinte, quando você tem colorido,
você, para quem não é minimalista, né, talvez não perceba, mas o fato de ter que escolher a cor para você usar gasta uma energia que a gente não quer dispor para aquilo. A gente quer dispor a energia para outra coisa. Então, o minimalismo ele vem com essa proposta. Então, quem usa muito preto, cinza, marinho, que nem eu, o Edson e mais algumas pessoas, a gente faz isso por um motivo, que é o não gastar energia com escolha de cor. E não flui, não funciona para a gente. Cada pessoa funciona como é que eu posso dizer? Com um parâmetro, né? E aí o Edson também pode complementar qual é a percepção dele, mas deve ir mais ou menos assim na minha linha, não, Edson? Sim, exatamente. Eu não perco tempo com isso. Não faz, Sentido. não me faz sentido eu ficar escolhendo cores, combinando cores. Claro, eu não vou usar um terno cinza, né, ou um terno azul marinho, uma camisa, eu tenho que procurar uma camisa vermelha para ficar sendo bem visto, para combinar com uma outra gravata. Não, azul marinho, terno não, na verdade eu só uso blazer, ou azul marinho ou preto, e uma camisa branca, ponto. Não tem muito o que combinar, não tem que ficar preocupado com cores, é o básico do básico. A questão do Só que minimalismo. claro que não é questão de moda combinar cores, não é isso. Eu só falei especificamente do preto. Tirando o preto, o resto pode usar marinho o tempo todo, não importa. O preto que é o vilão do negócio. Isso se chama cromoterapia. Então, se a gente prega ozonioterapia, cromoterapia também é interessante, tanto como o ozônio também é, entendeu? Então, não dá para assim, é aquela coisa, equilíbrio é estar em harmonia com tudo e com todo. Então, cromoterapia tem muito a ver, tem a mesma coisa a ver com ozonioterapia, tem a ver com, como tem 70 terapias já em atividade no Brasil, e se eu conseguir estar em harmonia com as 70 terapias, é tudo bem. Eu só não preciso usar o preto. Agora, o marinho é show de bola. Eu realmente não consigo, porque é o seguinte, preto, você está de preto, você está em qualquer. Não, Eu, mas eu, aí eu não eu preciso sou, eu ter sou muito, eu quatro sou muito preto, sabe? Eu sou muito preto. Não, eu preciso ter Eu sou, quatro eu sou pessoas. preta até para casamento. Eu sou aquela que diz assim: tu vai de preto para o casamento também, mas não é velório. Eu Não, sou mas do verde, eu gosto de o verde, né? Então, Eu respeito, mas continuo discordando. a gente. é Mas o normal, legal é isso, entendeu? é O normal. legal é isso. Ô, Gê, Oi. desculpa interromper o assunto, tá? Mas, assim, voltando para o livro dos Sete Hábitos, eu estava vendo aqui na página 78 como utilizar o livro. Você está com a intenção de fazer dessa maneira? Eu faço, Edson, eu faço. E todo dia eu pego uma parte, eu leio, eu Não, não. faço. Que ele fala sobre como utilizar esse livro. Ele fala que ele foi organizado de modo progressivo, com sugestões de aplicação ao final de cada hábito. E Uhum. aí ele fala para ele ler, para você ler, como eu havia comentado contigo, porque eu estava lendo como um simples leitor, não com o Com intuito de estudos. estudar, né, para divulgar a informação, né, como ser um professor. E ele fala aqui, numa segunda forma, né, são duas sugestões que o autor sugere, que ao ler a seção final deste capítulo, leia como se fosse dar uma aula para esposa, filho, Nas colega de próximas trabalho. 48 horas. Isso, das próximas 48. É isso que está querendo aplicar isso, dessa maneira? Eu estou dando uma lida inteira nele, uma relida, né? Já li várias vezes, mas eu estou relendo ele inteiro. Então, no momento, eu peguei ele para reler, fazendo os exercícios dos últimos capítulos. Então, eu estou relendo e estou fazendo os exercícios. E a partir do momento que eu terminar essa primeira leitura individual inteira, e aí já vai estar no começo do ano que vem, eu vou pegar partes do livro, em vez de ler o capítulo inteiro, que eu estou fazendo agora, que é uma coisa mais abrangente, eu vou pegar tópicos, cada tópico, e formar um rios de
60 minutos em cima de cada tópico para eu ir alimentando o meu Instagram. O ano que vem eu vou fazer muito isso. Qual seria o livro? 7 hábitos das pessoas altamente Ah, eficazes. esse mesmo, esse mesmo. Ah, Sim, tá. sim, Uhum. sim. Ele diz que para você ler de uma forma como se você fosse dar uma aula nas próximas 48 horas para alguém. E, de fato, pegasse alguém para dar essa aula, entendeu? Para que não fique só no teórico, só no básico. Então, eu pretendo fazer isso na próxima virada. Então, nesse momento, eu estou lendo todo, e ao final de cada capítulo tem um exercício. Não sei se você já Que chegou no é final de a algum parte capítulo. que é a parte das sugestões de aplicação, é isso? Sugestão de aplicação, não sei se o nome é esse, Edson, mas é no final. Vai lá no final do. O capítulo 1 lá do Seja Proativo. É o hábito 1, né? Hábito Seja 1. proativo. Vai lá no final. Vai No lá no final final. é sugestões de aplicação. É isso aí. É. Então, eu estou fazendo as sugestões, não vi o nome. Eu estou fazendo as sugestões, estou anotando num caderno, né? Nesse momento, eu já estou fazendo essas sugestões, já estou fazendo as anotações. Algumas coisas eu já tinha feito, então eu estou revendo só o que eu já tinha feito. E quando for o ano que vem, eu vou começar a lê-lo novamente. Só que aí, entre cada tópico, porque dentro do capítulo tem vários tópicos. Aí eu pretendo ir fazendo essa parte do como se eu fosse dar uma aula, ou um Reels, ou um vídeo pequeno, um vídeo curto, ou para o canal do YouTube, ou para o próprio Instagram, simplesmente para ir fazendo esse reforço mental da matéria do livro, entendeu? Tá. Agora a pergunta, por exemplo, esse seja proativo. Aí ele fala lá, né? Com que frequência você usa e escuta frases reativas como se eu pudesse, não posso ou tenho de? Tá? Se eu tô falando de mim, Edson, eu não tenho essas frases na minha mente e eu não escuto isso no meu ambiente. Tá? Então eu já desconsidero que eu não tenho esse problema do hábito 1. Você tem que avaliar se você, na hora, por exemplo, que alguém te pede alguma coisa, que alguém vem colocar para você, que você assuma a tarefa de outra pessoa. E nem nesses momentos isso não aparece. Então, eu acho que não. Presta atenção. Pega uma semaninha, ele fala, acho que ele fala um mês, Um mês, mas 30 dias, é. você precisa pegar aí para começar a observar. Porque, assim, num primeiro momento, a gente não lembra de nada. Mas conforme a gente vai testando, aguçando, a gente começa a perceber melhor. Tá? É um exercício bem. Voltando pelo que você falou do lado da família, né? Você falou lá, a primeira coisa é a família, né? E a segunda coisa que precisa acontecer, você vai pesar entre o que você vai resolver, né? O que você decide. E você afirmou que realmente a primeira coisa é a família. Tomando isso para mim, né? Se fosse pegar com relação ao hábito 1, se alguém da minha família pede alguma coisa, eu não falo que eu não posso. Tá? Então, Entendi. assim, eu talvez não faça naquele momento, naquele instante, mas eu vou fazer. Mas eu Aham. não falo que eu não posso. Então, Uhum. assim, quando você me perguntou, né, mas você tem certeza? Então, exemplificando, né, se me perguntam uma coisa, mas você tem que fazer tal coisa. Eu falo, não, se eu pudesse, eu faria. Não. Mas esse não posso, ele tem que seguir de uma prerrogativa, de uma explicação, por exemplo. Olha, eu não Não, posso fazer porque você precisa pagar essa conta, por exemplo. Eu não posso porque essa conta não é minha, eu não tenho esse dinheiro para pagar, uma conta que é sua. não precisa necessariamente ter uma justificativa, alguma coisa do gênero, entendeu? Mas a base do porquê eu faço, ela tem que ser minha, ela não pode ser do outro. Do outro. Isso é o mais importante, entendeu? Tá, entendi. Bom, gente, só para finalizar aqui, né? Eu decidi
Ser saudável, ser feliz e ser livre é importante para mim. Eu vou procurar pessoas que queiram ser mais saudável, mais felizes, mais livres. E aí, como é que eu vou fazer isso? Vai ser com a gente, com a Atlântica Natural? Beleza, legal. A gente vai fazer aqui. Qual é a minha meta? Eu preciso determinar minha meta. Já defini minha meta? O que me impede de começar isso hoje? E aí eu vou pedir para você me dizer o que te impede de começar a fazer a construção disso hoje. E aí você vai pensar no que está te impedindo, no que está te limitando, e vai começar a raciocinar sobre isso. Quais são as coisas que hoje você olha e diz assim, putz, isso aqui está me limitando, isso aqui está interferindo, isso aqui está me atrasando. E é assim que a gente vai começar a lidar com as coisas das próximas semanas, as próximas vezes que a gente for se reunir. A gente vai falar, vai concentrar a nossa atenção na semana que vem nesse ponto. O que me impede? E aí eu quero que você traga o que te impede para a semana que vem. Quais são os desafios ou quais são as coisas que você olha hoje, sabe? Que você vê como sendo um impeditivo? um desafio a ser superado para começar. Basicamente é isso. Então, qual a meta? A maioria já sabe qual é a sua meta pessoal, mas o que te impede de começar? O que você olha e diz assim, putz, está faltando isso. Que em cima daquilo que você disser para mim que está faltando, é que a gente vai começar a construir o novo. A gente vai começar a construir aquilo que a gente tem que fazer daqui para frente. Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Eu queria saber, o nome do livro é Os Sete Hábitos Das pessoas altamente eficazes. das pessoas Altamente eficazes. E qual é o autor? Steve Covey. Eu vou mandar o PDF novamente no privado de vocês. Daqui a pouco eu já mando. Tem PDF disso? Tenho o PDF, Manda PDF depois. a gente tem o PDF, a gente tem o dá para comprar o livro físico, quem quiser, não precisa, mas dá para comprar. Mas tem o PDF sim, e você Vai ser bom. O consegue. PDF vai ser. Eu acho que eu tenho, mas eu tenho que ver se eu arquivei, né? E eu vou mandar para vocês também, que eu achei hoje, o audiobook. Tá? Vou mandar para vocês também. Legal. Obrigada. Eu vou mandar porque aí a gente já começa do jeito mais certo, com o audiobook na mão. Vocês conseguem, quem está com o livro e quiser fazer uma leitura rápida, né? Lendo e ouvindo ao mesmo tempo, já vai conseguir. E aí vai conseguir acompanhar. Tá bom, gente? Eu vou parar aqui a gravação.